Queridos amigos, revisão de véspera. Você deve estar aí, né? Pensando assim, como é que vai ser minha prova? Vai ser maravilhosa. Então vamos pegar aqui, eu coloquei aqui revisão de véspera, ambiental e urbanismo, né? Vou fazer as duas. A gente vai começar com ambiental. Vamos ver quais são os pontos que a gente reputa importante, né? Mais enxugado ainda do que a gente já fez uma revisão turbo, um pouquinho mais longa, e agora uma mais enxuta. O que eu falaria para você? Olha, eu sempre gosto de, na revisão de véspera, lembrar dos princípios de prevenção e precaução, gente. Isso aqui a gente trabalha muito com isso no MP. Lembre-se que prevenção e precaução são princípios acautelatórios. A gente quer evitar danos. Só que evitar significa que o dano não aconteceu. Então, tanto prevenção como precaução, o dano ele está no futuro. Só que quando você tem certeza que ele vai acontecer, você aplica prevenção. E quando você não tem certeza, você aplica precaução. Mas eu quero que você entenda. Se você sabe que o dano no futuro vai acontecer, as medidas que têm que ser exigidas são para quê? Para evitar o dano. Por quê? Ele vai acontecer. Você sabe que ele vai acontecer. Você fala, mas e quando não dá para evitar todo o dano? Você fala, mas a atividade é importante? É. Então, pelo menos maximizar, minimizar o dano. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Luiz, quando eu minimizo o dano, uma parte do dano vai acontecer, sim. E o que você pede? Aí compensação, né? Mais compensação. Então é sempre assim, evitou o dano futuro, não vai acontecer. Minimizou, a parte que você não consegue excluir, tem que pedir uma compensação. Você fala, mas quando é que eu enxergo isso de uma maneira clara, objetiva? No licenciamento ambiental. Por isso que o licenciamento é importante. Porque quando você faz o licenciamento ambiental, e eu acho que é uma matéria que não vai cair muito para você, por conta da nova lei, mas que teve 63 vetos, tem uma medida provisória para ser analisada. Não vão perguntar muito. Mas eu quero que você entenda que no licenciamento ambiental, um dos grandes objetivos é você identificar situações danosas futuras. Porque aí o órgão ambiental ele pode exigir medidas para evitar o dano ou minimizar, mas ele exige compensação. Você fala, mas e quando é precaução? Então, quando é precaução, você não tem certeza. Mas como indúbio é pró natura, mas é assim mesmo? Lógico, gente. Presta atenção. Quando a gente usa indúbio pró, sempre é pró vulnerável, trabalhador, o réu. Ele é vulnerável? De certa maneira, no processo, sim, né?
Processo penal tem muitas vezes aula. Quem pensa no processo penal, você tem uma polícia judiciária que faz o inquérito. Você não tem, agora melhorou um pouco, mas você não tem um verdadeiro contraditório no inquérito. Então, quando você chega na fase judicial, eventual dúvida se resolve em favor do réu. Veja que indúbio para o consumidor, por quê? Porque ele é o vulnerável. E por que você pode concluir que a natureza é vulnerável? O artigo 225 não fala, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente? Se a Constituição está falando que o meio ambiente precisa de preservação e proteção, ela mesma está dizendo que o meio ambiente é vulnerável. Então, pessoal, quando você tem um dano futuro e incerto, você tem que determinar qual é o grau de probabilidade de acontecer. Aqui, então, a gente pede sempre um estudo que chama análise de risco. Duas coisas esse estudo tem que responder. Primeiro, de 0 a 100%, qual é a porcentagem provável de acontecer esse dano? Porque aqui é 100%. Por isso que quando é prevenção, o réu não tem tanta força assim. Por quê? 100% de certeza. Como aqui não tem certeza, é probabilidade, você tem que trabalhar então em cima do quantum de probabilidade. Definido a porcentagem de probabilidade de acontecer, a segunda pergunta é, imaginemos o pior cenário. Aí falo que o ambientalista, ele é negativo, que ele é pessimista. Não, gente, não é que a gente é negativo nem pessimista. Nós simplesmente perguntamos, no pior cenário, o que pode acontecer? Não é o que vai acontecer, porque pode não acontecer nada. No pior cenário, o que pode acontecer? Às vezes vem assim, 200 casas serão atingidas, 100 mortes pelo menos, não dá. Então, eu quero que você entenda que quando você tem isso aqui, primeiro que o STJ, olha bem, se perguntarem para você, o STJ admite inversão do ônus da prova? Admite. No ambiental? Sim, súmula 618. Ele admite, não é obrigatório. Só que o STJ fala que quando uma ação civil pública é baseada no princípio de precaução, a inversão do ônus da prova é obrigatória. Então, cabe ao empreendedor demonstrar que isso aqui poderá não acontecer. Isso é fantástico. Então, eu quero que você entenda, para não errar. Aqui nós exigimos medidas para evitar o dano certo. Aqui você tem que exigir medidas para afastar o risco, porque o dano não é certo. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. E vamos lembrar o seguinte, a gente sempre estuda o princípio do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, na verdade, é você utilizar os recursos naturais de maneira equilibrada, racional, para que você tenha recursos para gerações vindouras. Só que mais que isso, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável,
Você tem que harmonizar 3 polos: o polo econômico, o polo social e o polo ambiental. Então, desenvolvimento sustentável nada mais é que desenvolvimento socioeconômico ambiental sustentável. Porque o artigo 170 ele fala que a ordem econômica ela é baseada no capitalismo, livre iniciativa, mas ela tem por fim levar a todos dignidade. E aí que vem a função social da propriedade, é aí que vem a defesa do meio ambiente. Só que hoje está prevalecendo isto. Tanto que nós estamos precisando hoje de 1,8 planetas Terra para cobrir o gasto de recursos naturais que o planeta está tendo. Nós estamos aqui arrebentados. E socialmente falando, você tem uma parcela mínima da população com muito e uma parcela enorme sem nada. E aí eles criaram uma sigla, ESG. Mas ESG já está na Constituição desde 88. Então o princípio do desenvolvimento sustentável, que é o princípio do desenvolvimento socioeconômico, ambiental, que é a função socioeconômica ambiental da propriedade, ele existe desde 88. Parece que puseram o ovo em pé. Só que em 81, na Lei 6938/81, pode ler lá no artigo 2º caput e no 4º caput, que lá fala do ESG. Bem, esses são 2 pontos que eu queria trazer para você. Outra coisa que eu queria aqui falar com você. Uma coisa que eu preciso, assim, sempre que você lembre, As pessoas têm a impressão que toda degradação ambiental é poluição. Não é? Não. Porque quando você pega a Lei 6938/81, o artigo 3º, inciso 2º, ele fala assim: degradação ambiental é a alteração adversa das qualidades ambientais. Só que a alteração adversa das qualidades ambientais pode vir por força da natureza ou por atividade humana. E quando você chega no inciso 3º, ao falar o que é poluição, a lei fala que poluição é a degradação que resulta de uma atividade humana. Então, legalmente falando, você não pode falar que toda degradação é poluição. Por quê? Porque se ela vier por força da natureza, não é poluição. Tem que ter uma atividade humana dando causa àquela degradação. Só que aqui está escrito que esta atividade humana ela pode ter contribuído de forma direta ou indireta para a degradação. Por isso que no artigo 3º, 4º, ao definir quem é o poluidor, a nossa lei fala que poluidor é tanto quem causa direto ou indiretamente. Bem, vamos agora falar uma coisa que é importante. Preste atenção. Para que serve o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, pessoal, é assim. Qualquer atividade humana
ou econômica, elas sempre causam impacto ambiental. Aí alguém diria assim, então qualquer atividade humana ou econômica, ela gera poluição. Não, pessoal, nem todo impacto ambiental é poluição. Escrever uma coisa, eu estou respirando, absorvendo oxigênio e jogando gás carbônico fora. Então eu estou impactando o meio ambiente apenas por respirar. E você vai falar que eu estou poluindo? Então entenda, pessoal, toda atividade impacta, mas nem todo impacto ambiental é considerado poluição. Então você tem um nível, até um determinado nível de impactação, não é poluição. Acima de um determinado nível, é. Então você tem padrões para estabelecer quando eu tenho uma impactação qualificada, sim. Então eu quero que você entenda que quando uma pessoa exerce uma atividade econômica e ela não passa desse limite que é admitido, você não pode falar que ele é o poluidor pagador. Por quê? Porque não está poluindo. É aí que é o princípio do usuário pagador. O usuário pagador é aquele que utiliza recursos ambientais para fins econômicos sendo autorizado. Já o poluidor pagador é aquele que utiliza recursos ambientais, ou com fins econômicos ou não, mas dentro da ilegalidade. Então a diferença entre usuário pagador e poluidor pagador é estar dentro dos limites legais. Gente, licenciamento ambiental, eles não vão perguntar muito para você. Por quê? Está uma confusão. Mas algumas coisas básicas eles podem perguntar. Por exemplo, se toda atividade causa um impacto, eu tenho impacto ambiental positivo e negativo. Todo impacto ambiental negativo, o termo técnico é externalidade negativa. No licenciamento, nós temos que quantificar qual é a impactação negativa. Mas temos também que identificar qual é a impactação positiva. Porque uma atividade, ela cria emprego, gera renda, produtos e serviços, arrecadação fiscal. Então, o licenciamento ele existe para fazer essa relação custo-benefício. Então, se o licenciamento ele determina que o custo ambiental é muito alto e o benefício é menor, você não pode falar assim, o órgão não pode dar licença. Calma, porque às vezes o órgão ele exige compensação ambiental e você consegue equilibrar. E se não puder compensar, aí o certo é dizer não mesmo. E lembre-se, no nosso país não existe nunca 2 ou 3 licenciamentos. Nós temos o artigo 13 caput da Lei Complementar 140/2011, que ele fala, no Brasil apenas um órgão faz o licenciamento. Ou é a União pelo IBAMA, ou é o Estado pelo órgão ambiental estadual, ou é o município pelo órgão municipal ambiental, ou é o Distrito Federal que tem um órgão distrital. Só um faz. Não pode instaurar o segundo e o terceiro, não. Mas aí vem a pergunta.
Mas os outros entes federados, eles podem participar desse licenciamento único? Sim, é o parágrafo primeiro. Só que de maneira não vinculante. Você fala, o que significa isso? Então, de maneira não vinculante significa o seguinte: o que os outros entes federados trouxerem, o órgão ambiental não é obrigado a atender. Só que se perguntar para você, não é obrigado? Não. Mas ele tem que fazer o quê? Ué, o administrador tem que fundamentar. Por que ele não está seguindo uma diretriz apresentada pelos outros órgãos ambientais, dos outros entes federados? O que mais que eu queria aqui falar para você? Ó, se o licenciamento ambiental ele existe para que você faça essa relação custo-benefício, então isso aqui, esse estudo aqui, a gente chama de avaliação de impactos ambientais. Avaliação de impactos ambientais nada mais é que esse balanceamento entre o que é positivo e o que é negativo. Então, se ele perguntar para você, todo licenciamento exige avaliação de impactos ambientais? Todo. Mas quem é que faz a avaliação dos impactos ambientais? O órgão licenciador, pelo seu corpo técnico. E o que ele usa? Ele usa o projeto que o empreendedor apresenta, o estudo ambiental, que sempre é exigido pelo menos um, os elementos colhidos numa audiência pública, então o corpo técnico ele pega tudo isso e dá um parecer técnico conclusivo. Aí eles perguntam sempre em prova assim: o estudo ambiental vincula o administrador na concessão ou negativa da licença? Não. A audiência pública vincula o administrador na concessão ou negativa da licença? Não. E o parecer técnico conclusivo vincula? Não. Então, para que fazer isso? Então, isso aí já caiu uns 5, 6 concursos. Se não vincula, para quem que faz? Então, lembre-se, não vincula, mas exige do administrador público, aquele que tem o poder da caneta, de deferir ou indeferir a licença, obriga ele a fundamentar, motivar, porque sim, porque não. E se ele não motivar, você pode ir em juízo e o juiz anula tudo. Então, se perguntarem para você, todo licenciamento exige avaliação de impactos ambientais? Sim. Então, todo licenciamento exige um estudo ambiental? Todo licenciamento exige, pode ser o mais simples possível. E quando que o estudo ambiental é o EIA-RIMA? Porque tem alguns, poucos, que acham que todo licenciamento é EIA-RIMA. Não. O EIA-RIMA é o estudo mais completo, complexo e caro. Então você vai responder assim: o EIA-RIMA ele é exigido nos casos do artigo 2º da resolução CONAMA 0186, quando uma lei específica, uma lei específica, ela vem falar que eu quero EIA-RIMA. E a Constituição Federal diz que será exigido em todos os outros empreendimentos que puderem causar significativa degradação ambiental. Muito bem, pessoal. Uma questão interessante aqui,
Nós temos também um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que é chamado ETEP, Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. Tem um ponto aqui muito importante. Quando você cria uma unidade de conservação, toda unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido. Você pode criar com lei, com decreto, com resolução. Quando você for modificar, se você for modificar para melhor, para aumentar a proteção ambiental, você tem que fazer um estudo técnico justificando o porquê de melhorar a proteção ambiental. Você tem que fazer uma consulta pública, que é uma reunião com a população que vai ser atingida. Isso é obrigatório, obrigatório. E aí, se você criou com resolução, você pode então melhorar com resolução, decreto, lei. Se você criou com decreto, você só pode usar decreto, lei. Se você criou com lei, só pode modificar para melhor com lei. Agora, quando for uma modificação para diminuir a proteção ambiental, só lei. Mas criou com decreto, não interessa, só lei pode modificar para pior. E no governo Temer, ele usou medida provisória. E lembre-se que o STF julgou medida provisória que limita a unidade de conservação, julgou inconstitucional. A de 47/17, hein? Não se esqueça disso. Da responsabilidade ambiental, a que mais nos interessa é a responsabilidade civil. A gente lida com isso 70% das vezes é responsabilidade civil. 70% dos casos. Então lembre-se, a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva, está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938/81. Ela é solidária, está no mesmo artigo. E como ela é solidária, se você tiver mais de um poluidor, você tem que aplicar o artigo 275 do Código Civil, que ele fala então que o litisconsórcio no polo passivo é facultativo. Luiz, então quando eu tenho 2 ou 3 poluidores, eu posso escolher quem eu ponho no polo passivo? Pode. De 3 você pode pôr só um. Eu quero pôr 2, põe 2. Eu quero pôr os 3, põe 3. Você só não pode falar que é obrigado a pôr os 3. Tem até súmula dizendo isso. Outra coisa, quando você escolhe um de 3, esse um vai querer trazer os outros 2 por denunciação ou chamamento. Não cabe. O STJ tem posicionamento firme. Não cabe denunciação e chamamento do codevedor. Aquele que foi responsabilizado tem que ir em via regressiva. Posteriormente. Então ela é objetiva, solidária. Lembre-se que dano ambiental
não admite prescrição. Cuidado, esse é o tema 999 do STF. Dano ambiental não prescreve, mas o individual prescreve, pelo amor de Deus. E tem a súmula 613. Aqui é o tema 999 do STF. E a súmula 613 diz assim: não se admite fato consumado. Resumo da ópera: se alguém edificar num local proibido. É claro que a gente, primeiro, numa ação civil pública, a gente pede que o juiz determine a regularização. Porque pode ter regularização? Sim, às vezes a REURB. Só que a gente fala, se não for cabível a regularização, não pode deixar a casa, porque não se admite fato consumado, e não prescreve. Então, o que acontece? É demolição. Hoje isso é pacífico. E lembre-se, pessoal, que na responsabilidade civil, o único jeito de escapar é não ter um nexo causal. Por quê? Porque dolo e culpa não existe. E lembre-se que poluidor é aquele que causou o dano de forma direta ou indireta. Então, o nexo causal é muito ampliado. E você poderá escolher o indireto e deixar fora o direto, hein? Vamos imaginar que eu tenho dois que causaram o dano. Um direto e o outro indireto. E lembre-se, finalmente, que na responsabilidade civil, nós aplicamos a teoria do risco integral da atividade. É risco integral? Sim. Recurso repetitivo especial 1374284 de Minas. Portanto, pelo amor de Deus, em matéria de responsabilidade civil ambiental, não tem as excludentes caso fortuito, força maior, fato de terceiro. Nossa, então, você vê, ó, não prescreve, não admite fato consumado e não consegue escapar por caso fortuito, força maior e fato terceiro. Praticamente é impossível escapar, praticamente é impossível. Eu queria ficar aqui com você assim, 300 mil vezes falando coisa, mas posso falar a última coisa então? Tem uma pergunta que eles não têm feito. O poder público, ele omite muita fiscalização. Muitas vezes ele também é responsável pelo dano ambiental. Por quê? Porque ele omite fiscalização. Você estuda no direito administrativo que quando o poder público omite fiscalização, a responsabilidade dele é subjetiva, sim? Tá certo isso, tá? Só que você vai colocar aí, com exceção do ambiental. Por quê? Porque tem a súmula 652 do STJ. A súmula 652 do STJ escreve assim: quando o poder público omite fiscalização ambiental, só ambiental, a responsabilidade dele é objetiva e solidária com os outros poluidores. Então o juiz condena. A sentença no processo de conhecimento é uma sentença que condena o poder público de forma objetiva e solidária. Na execução, no cumprimento de sentença, é subsidiária. O poder público fica por último. Então, primeiro você esgota todos os bens dos outros poluidores, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica. O que faltar no finzinho, aí a gente vai ao erário.
para proteger o erário que é do povo. Gente, desejo para você, com muita felicidade, uma prova maravilhosa. E vamos continuar sempre juntos. Eu peço para que você, até a prova, siga esse meu... Isso aqui é um Instagram que eu tenho, ó. Lantijur. Eu estou postando pelo menos 2, eu posto 3, 4 informes por dia. Pelo menos 2, ambiental e urbanismo. Tem 1000 postagens. Entra aqui que você vai gostar muito. Não tem nada pessoal, é só jurídico. Boa sorte. Fiquem bem e obrigado pela oportunidade.